O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento da ação que discute a ampliação da reserva indígena Ibirama-Laclanur. A reportagem é de Marta Ferreira. As terras Ibirama-Laclanur dos grupos indígenas Xoclen, Caingangue e Guarani ficam à margem do rio Itajaí do Norte, em Santa Catarina. Lá vivem mais de 2.000 indígenas. Em 1998, a FUNAI reconheceu a necessidade de ampliação da reserva. Em 2003, então, o Ministério da Justiça editou uma portaria ampliando a área de 14.000 hectares para cerca de 37.000 hectares. Um grupo de agricultores entrou com ação buscando anular essa portaria, alegando que houve violação dos direitos de moradores de terrenos vizinhos à reserva. Os ocupantes não indígenas sugerem que as terras seriam pertencentes ao estado de Santa Catarina, tendo sido vendidas a colonos no final do século XIX. Entretanto, a comunidade indígena Xoclen-Laclanur, a União e a FUNAI defendem que se tratam de terras tradicionalmente ocupadas, o que pode ser confirmado, inclusive, a partir de perícia antropológica. A área ocupada pelos indígenas seria, inclusive, ainda superior àquela efetivamente garantida pela portaria. A ação começou a ser julgada no plenário virtual, mas um pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes levou a discussão para o plenário físico, começando o julgamento do zero. O relator da ação é o ministro Edson Fachin. Ele começou o voto ressaltando que o direito dos indígenas à posse de suas terras é reconhecido pela Constituição de 1934. É certo que, a despeito da proteção constitucional e legislativa, os indígenas foram efetivamente desapossados de grande parte do seu território tradicional. Num primeiro momento, para utilização como mão de obra, depois para a tomada das áreas, para ampliação do território nacional, habitado e utilizado, como demonstram os documentos aos quais antes me referi. Por isso, reporto meu voto que já proferi naquele recurso extraordinário que acabo de mencionar, 1.017.365, em sede de repercussão geral, e, respeitosamente, as opiniões em sentido diverso, entendo que a Constituição não afasta, no tempo presente, o reconhecimento dos direitos territoriais indígenas. Fachin apontou que, no caso das terras indígenas, a função econômica da terra se liga à conservação das condições de sobrevivência e do modo de vida indígena, mas não funciona como mercadoria para essas comunidades. O relator ressaltou ainda que os laudos antropológicos comprovam que a comunidade indígena Xoclen não estava na área em outubro de 1988, porque foi expulsa ao longo dos anos. Primeiro, pela perseguição de burgueiros, que quase levaram o grupo ao extermínio. Depois, pela política de atração, com o intuito de liberar terras para a colonização, com a proibição inicialmente pelos castigos, depois pelas invasões e cercamento de propriedades, de perambulação livre pela área em litígio. Assim, Fachin votou pela improcedência da ação, por entender que os indígenas possuem a posse tradicional da terra em questão. A cadeia dominial ou possessória de determinada área não impede a realização de procedimento demarcatório, diante da existência de direito originário à posse das terras tradicionalmente ocupadas, pois, nos termos do parágrafo 6º do artigo 231, são nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nela existentes, ressalvado o relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção, direito à indenização ou ações contra a União, salvo na forma da lei, quanto a benfeitorias derivadas de ocupação de boa-fé. Depois, o julgamento foi suspenso por conta do pedido de vista do ministro Gilmar Mendes.
Na sequência da sessão, o STF começou a julgar ações que discutem a validade da implantação do juiz das garantias pelo pacote anticrime em 2019. Repórter Marta Ferreira tem mais informações para a gente. Boa noite, Marta. Boa noite, William. Boa noite a todos. Muita expectativa em torno desse julgamento. Como você falou, são 4 ações que questionam a criação do juiz das garantias. Inovação que foi introduzida no Código de Processo Penal em 2019 pela lei conhecida como pacote anticrime. Na prática, essa mudança ela dividiria a análise dos processos criminais entre 2 magistrados. Um que participaria da investigação e também autorizaria as diligências, que é o chamado juiz das garantias, e o outro que ficaria responsável por julgar o réu. Hoje houve apenas a leitura do relatório feita pelo relator das 4 ações, o ministro Luiz Fux. Depois, o julgamento ele foi suspenso e será retomado amanhã com as sustentações orais, depois o voto do relator e o voto dos demais ministros. William.